Olá! Nosso novo curso de atualização previdenciária. Por quê? Olha, esse curso ele tem uma proposta nova, uma proposta um pouco diferente do curso que nós lançamos, teoria e curso de resolução de exercício. Por quê? Qual é a nossa proposta agora? A nossa proposta, eu aqui coloquei, trazer para o aluno as alterações legislativas recentes sobre os temas abaixo, quer dizer, os temas que eu vou explicar. O nosso público-alvo não é aquele aluno iniciante, não é aquele aluno que começou a estudar direito previdenciário agora, não. O nosso público-alvo é o aluno que já vem estudando e precisa apenas se atualizar. Então, ele está cansado de ter que comprar um curso completo, de A a Z. Ele já tem o seu curso. Só que ele fala, poxa, mas e as alterações? O que mudou? Eu vou ter que comprar um outro curso? Não. Esse curso é um curso mais enxuto, portanto, com um preço menor, né? Mas que vai trazer apenas os tópicos que sofreram a atualização. Só que, na verdade, eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, o auxílio-doença teve a modificação seguinte, volta a ser devida a partir do 16º dia para o empregado. Não, eu não vou dizer isso. Eu vou falar sobre o auxílio-doença todo. Por quê? Porque aí você vai ter a noção do todo e pontuando as alterações. Aquela aula antiga que você tinha de auxílio-doença de algum curso ou mesmo do nosso, você pode descartar. Então você vai ficar com ela novinha. A mesma coisa sobre pensão por morte. Eu não vou falar, olha, a pensão por morte volta a ser o seu valor integral, 100% da aposentadoria. Não vou fazer isso. Vou falar tudo sobre pensão por morte. Ok? Então, estou cansado de ter que estudar, comprar um curso inteiro, só quero as atualizações. Sim, vou te dar as atualizações, mas não só pincelando, mas explicando o todo em relação àquele tópico. Por exemplo, aula 1, nós vamos tratar dos segurados empregado doméstico e o segurado especial. O segurado empregado doméstico teve uma alteração significativa, né? Vai ser a aula igual da teoria de exercício? Não, porque eu vou falar sobre a alteração, inclusive os benefícios novos que ele terá direito. O segurado especial também teve uma pequena alteração. Vou trazer essa alteração, certo? Aula 2, vamos falar sobre os dependentes do regime geral. Importantes modificações, né? Tirar os mitos, tirar as inseguranças que vocês estão tendo, as informações trocadas ou informações equivocadas que vêm aparecendo aí nas redes sociais. Aula 3, sobre o acidente do trabalho. Aula 4, carência de benefícios. Carência eu só tenho que lembrar que pensão por morte e auxílio reclusão não tem carência como antes. Não, existem coisas novas que nós devemos prestar atenção. Salário de benefício, também importante, principalmente em relação à MP 676, que confunde a cabeça de muitos. Aula 6, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Aula 7, aposentadoria por tempo de contribuição. Mudou? Mudou. Mudou uma possibilidade, né, de não haver o fator previdenciário. Mas em que ponto? Vamos verificar. Aula 8, salário família. Aula 9, a grande vedete do curso, pensão por morte. Aula 10, auxílio reclusão. Aula 11, contribuição do empregador doméstico
que muda também a partir de novembro de 2015, né? Mas nós já vamos falar as alterações. Aula 12, o seguro defeso. Seguro defeso, a partir de abril de 2015, é da atribuição do INSS de receber, processar os requerimentos e habilitar os beneficiários. Com toda certeza, vai estar na prova de previdenciário ou nas próximas provas de previdenciário. Então, portanto, esse curso de atualização, ele serve para o concurso do INSS? Óbvio, é o que mais vai precisar das atualizações. Mas serve também, professora, para quem estiver fazendo concursos que exigem essa matéria, TRT, Magistratura do Trabalho, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União? Sim. Sim, por quê? Porque se é alteração, se é modificação, você tem que estar atualizado, ok? Vamos demonstrar para vocês como que será esse curso, ok? Veja e participe. Olha, então vamos ver como que vai ser, né? Como eu tinha falado, o curso de atualização. Vou começar a demonstrar para vocês uma parte da aula 6, tá? Só para aguçar a curiosidade. Então, na aula 6, o que a gente ficou de falar? Tratar do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. Pois bem, nós temos que os benefícios dos segurados vão estar previstos na Lei 8.213. Os benefícios que nós vamos tratar nesta aula. Por quê? Porque eu tenho o benefício que não está na lei ordinária. Qual? A aposentadoria dos segurados com deficiência. Ela vem prevista na Lei Complementar 142. Então, quando você verificar aí benefícios, Lei 8.213, não vai falar que eu disse que só tem benefícios nessa lei. Não. Os que nós vamos tratar nessa aula estão na Lei 8.213 com a regulamentação do Decreto 3.048. Pois bem, os benefícios dos segurados, vocês sabem que eles se dividem em auxílios, né? O auxílio doença, o auxílio acidente. São 2 salários, salário família, salário maternidade e as 4 aposentadorias. Aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e a especial. Nos auxílios, vamos no curso de atualização estudar os 2. Eles tiveram alteração significativa? Nos salários, o salário família e as aposentadorias por invalidez e por tempo de contribuição. Então, dentre os benefícios dos segurados, nós vamos fazer a atualização especificamente quanto aos benefícios marcados. Pois bem, em relação ao auxílio-doença, prestem atenção. O artigo 59 da Lei 8.213, ele foi restabelecido pela Lei 13.135 de 2015, do dia 18 de junho de 2015. Ele havia sido revogado pela medida provisória 664 de 2014. A lei, o Congresso Nacional, não aprovou certas alterações trazidas pela medida provisória, inclusive a revogação do artigo 59. Então, ele está restabelecido. E mais, os atos praticados sob a vigência da MP 664 devem ser revisados pelo INSS para adequá-los à nova lei, a Lei 13.135. E o que é o auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício não programado que vai contemplar todos os segurados, não faz exceção a segurado. Mas em razão de quê? Em razão desse segurado, após cumprida a carência, quando for o caso, ficar incapacitado por
mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho ou para as suas atividades habituais. Então, volta o artigo 59. Eu tenho que ter para ter auxílio-doença qualidade de segurado. Posso estar no período de graça? Sim, porque você se mantém na condição de segurado. Ter cumprido a carência mínima exigida pela lei antes do fato gerador do benefício, antes do início da sua incapacidade. Carência de 12 contribuições mensais ou nenhuma, dependendo do caso. Nós vamos ver as exceções. E ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Artigo 59, imprescindível para o seu estudo. Só que no parágrafo único diz que não será devido auxílio-doença, se o segurado, ao se filiar ao regime geral, ou mesmo, gente, ao reingressar no regime geral, tá? Ele já for portador da doença ou da lesão, invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Ou seja, se depois que ele ingressar no regime geral, ele disser que ele está incapacitado, mas essa incapacidade é em virtude de uma doença, de uma lesão pré-existente, anterior à sua filiação ao regime, eu não posso deixar conceder o auxílio-doença. Mas há uma exceção. E a lei é clara, salvo se a incapacidade sobrevier de quê? De um agravamento ou de uma progressão dessa doença pré-existente. Então, quando ele ingressou no regime geral, se filiou, ele já tinha doença ou lesão. Só que a incapacidade dele ocorreu já quando ele era filiado. Mas houve um fato novo, qual é? O agravamento da doença, a progressão da doença que levou à incapacidade. Neste caso, é devido o auxílio-doença, ok? Pois bem, só que isso aqui, prestar atenção, novíssimo. Se o fato gerador do auxílio-doença é a incapacidade do segurado por mais de 15 dias consecutivos, uma incapacidade temporária para o exercício do seu trabalho ou das suas atividades habituais, essa incapacidade ela tem que ser verificada por perícia médica, né? E sempre foi dito que a perícia seria realizada pelo médico perito da Previdência Social. Só que a Lei 13.135 traz uma novidade. Qual é? A possibilidade dessa perícia médica ser feita por órgãos ou entidades públicos. Vamos ver. Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão ou setor próprio competente, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das atividades de atendimento adequado à clientela da Previdência Social, o INSS poderá, sem ônus para os segurados, celebrar, nos termos do regulamento, convênios, termos de execução descentralizada, termos de fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou acordos de cooperação técnica para a realização de perícia médica, por delegação ou simples cooperação técnica, sob sua coordenação e supervisão, com órgãos e entidades públicos ou que integrem o Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, poderá o INSS sim fazer esses acordos, esses termos de cooperação com quem? Com entidades ou órgãos públicos,
ou até mesmo com aqueles que integram o Sistema Único de Saúde. Mas quando eles vão fazer? Eles vão fazer quando houver a impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão competente, ou mesmo, incapacidade física ou técnica da implementação das atividades de um atendimento adequado à clientela da Previdência Social. Então, vai contratar, vai fazer um termo de cooperação com algum, por exemplo, com um hospital universitário para fazer a perícia médica. Sendo que essa perícia médica, aí a lei exige, sob a supervisão e coordenação do INSS, tá? Isso é novo, isso aí pode estar na sua próxima prova. Pois bem, diz lá, segurado, carência mínima cumprida, incapacidade. Em relação à carência mínima, qual é a carência exigida para o auxílio-doença? 12 contribuições mensais, exceto o grande problema. Quais são os casos que não se exige o cumprimento da carência mínima para a concessão do auxílio-doença? 2 casos. Primeiro, quando a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza. Não precisa ser acidente do trabalho, é qualquer acidente, isenta o segurado de ter 12 contribuições mensais no mínimo. Então, pode ter 1, 2, 3? Sim. Se for acidente de qualquer natureza, não há que se falar em 12 contribuições de carência. Outro caso, se a incapacidade decorrer de alguma das doenças e afecções especificadas em lista, elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Não está mais aqui Ministério do Trabalho, só Ministérios da Saúde e Previdência Social. Essa lista atualizada a cada 3 anos. Esse atualizado a cada 3 anos tinha sido tirado com a MP 664. Retorna com a Lei 13.135. Então, atualizada a cada 3 anos, está em vigor. De acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Então, neste caso, nós temos 2 exceções. Situações em que não se exige carência mínima de contribuições. Aqui, segundo os critérios de estigma, deformação e mutilação, eu tenho que chamar a atenção de vocês do artigo 151 da Lei 8.213. Por quê? Ele tinha sido revogado pela MP 664. Retorna, restabelece com a Lei 13.135, mas trazendo uma alteração significativa. Foi incluída entre as doenças que são isentas de carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, anotem, a esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla hoje não exige carência de 12 contribuições do segurado, ok? Seguindo, vimos lá, qualidade do segurado, incapacidade e carência. Qual é a próxima pergunta que o segurado faz ao examinador? Qual é o valor do auxílio-doença? Qual é a sua renda mensal inicial? Fica como antes, Corresponde a 91% do salário de benefício, calculado sobre a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo. Caso o segurado exerça mais de uma atividade remunerada e contribua em relação a cada uma delas, lembrar que os salários de contribuição serão somados para o cálculo do salário de benefício. Ele não terá 2 auxílios-doença, ele terá um auxílio-doença e vão ser somados os seus salários de contribuição para apurar a renda mensal inicial. Só que, no caso do auxílio-doença, lembrar que o parágrafo 10
foi incluído no artigo 29 da Lei 8.213, determinando que, ótimo, o auxílio-doença tem como renda mensal inicial 91% do seu salário de benefício. Porém, o valor não pode exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Se ele não tiver 12, dos últimos salários de contribuição, né? Então, na verdade, eu calculo a renda mensal inicial, 91% do salário de benefício. Só que se esse valor encontrado for superior à média dos últimos 12 salários de contribuição, ou se ele não tiver 12 dos salários de contribuição existentes, é limitado ali. Não pode ultrapassar a média dos últimos 12, da média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Ok? Próximo bloco, a gente continua, né? E você terá toda a aula 6 a seu dispor. Muito obrigada. Se gostaram da exposição sobre o nosso curso de atualização, podem adquiri-lo ou até mesmo podem aí indicá-lo. Um grande abraço.